Muito bem. Se você ouviu o nosso último estudo, você entendeu que nós temos um encontro marcado, inevitável, e que nós seremos levados por esse primeiro encontro marcado a um segundo encontro, e esse encontro será com Deus. Então, nessa época em que a vida está tão frágil, em que nós estamos vendo um ataque tão minúsculo contra a nossa existência, destruindo sonhos, parando países, mudando a nossa maneira de viver, a vida, além de se tornar frágil, ela começa a gerar uma insegurança. E para mim, insegurança é falta de equilíbrio. E falta de equilíbrio me lembra uma gangorra. Você já brincou de gangorra? Eu não tenho boas memórias da brincadeira de gangorra, porque a gangorra é para você lidar com equilíbrio. Mas normalmente na brincadeira as pessoas não são iguais. Então nós temos diferenças entre as pessoas. E além das diferenças, algumas pessoas têm mais vantagens, eu vou colocar até negativo, desvantagens na brincadeira. Eu era uma das pessoas que tinham muitas desvantagens. Eu não era o mais alto da turma, eu não era o mais forte da turma e eu não era aquele que conseguia controlar a brincadeira. Numa gangorra, a gente busca o equilíbrio, certo? Entre lados opostos. Então, por exemplo, vamos pensar isso aqui como uma metáfora da nossa vida. Quais são os lados opostos da nossa vida? O que eu consigo encontrar de mais anterior à minha vida, certo? Foi o presente que eu ganhei de Deus, chamado vida. O meu nascimento foi o encontro com a vida. Quando eu olho para mais adiante do que eu consigo enxergar da minha existência, naturalmente falando, eu enxergo a morte como o outro extremo da minha vida. E se nós temos a vida como algo positivo num extremo e temos a morte como algo negativo no outro extremo, será que nós ficamos tentando passar a vida buscando equilíbrio? Será que nós tentamos, com tudo que nós temos, buscar equilíbrio entre vida e morte? Duas coisas tão opostas. Será que por vivermos a vida durante todo o percurso, será que nós merecemos a morte no final? E será que por encararmos a morte no final, é que estamos tendo o privilégio de termos uma vida desde o nosso nascimento? Será que a vida se resume a esses extremos e a nossa tentativa absurda de tentarmos achar equilíbrio entre essas coisas? Será que na nossa vida nós lidamos com muitas coisas que são negativas, sabe? Como se fosse ali um campo de coisas negativas que podem avançar sobre as nossas vidas. E será que nós também não temos um campo de coisas positivas que podem avançar na nossa vida? O estudo é positivo, o trabalho é positivo, o relacionamento com alguém que você ama é positivo, o casamento é positivo, a família é positiva. Mas você já percebeu quantas coisas negativas infiltram no meio dessas coisas positivas? E aquilo que era para ser um sonho se torna um pesadelo. Aquilo que era para ser um relacionamento harmonioso se torna numa guerra. Aquilo que era para ser a base para o seu futuro, o estudo que te levaria a realizar os seus sonhos, se transforma numa rotina, em algo que suga toda a sua energia, toda a sua força. Então, será que nós sabemos o que é equilíbrio? Será que é possível ter equilíbrio entre coisas tão opostas, sendo que uma parece que destrói a outra? É lógico que a vida nos afasta da morte. Quanto mais sentimento que vocês têm de que está curtindo a vida, de que a vida realmente está sendo intensa, menos da morte você tem. Mas quanto mais negativo vocês quanto mais problemas você carrega, quanto mais frustração você tem, pessimismo, mais perto da morte você está e você começa a enfraquecer a sua vida. E se a vida pode ser comparada com uma gangorra,
as nossas diferenças e às vezes até as nossas desvantagens pode fazer a gente ser inadequado para esse jogo. Eu me senti inadequado para brincar de gangorra, porque meu pé não encostava no chão. Os pés da outra pessoa, na outra ponta, encostavam no chão antes dos meus pés. Então, quando eu ia encostar no chão e tentar controlar o brinquedo, a outra pessoa me mandava para cima de novo. E quando ela me soltava, eu achava que ia pisar no chão, ela me jogava para cima de novo. E se ela quisesse brincar comigo, ela me mantinha só lá em cima. Então, eu me sentia sem controle na vida. Eu me sentia sem os pés no chão. Sabe quando parece que tirar o chão debaixo dos seus pés? Um problema, uma circunstância, até a própria morte, né? Essa proximidade da morte pode estar roubando a nossa alegria, tá? E a gente fica sem controle. Por isso que a vida pode ser comparada a uma gangorra. Mas para você entender o que eu quero dizer, eu quero que você olhe essa segunda ilustração. E a pergunta é: queremos uma vida equilibrada ou uma vida eterna? Essa é a pergunta que eu quero que você responda hoje. Você está buscando equilíbrio ou eternidade? Porque o equilíbrio é aquilo que a gente busca entre coisas que nós temos controle. Você pode buscar equilíbrio entre o alto e o baixo, entre o quente e o frio, você pode achar o morno. Você pode buscar equilíbrio nas coisas que você controla. Mas como buscar equilíbrio entre vida e morte? Para mim, a gangorra tem que ficar desse jeito, não equilibrada. A vida pesa tudo e a morte pesa nada. Por isso a vida me traz para baixo, para o chão, para o controle, nesse jogo de equilíbrio, que na verdade não é equilíbrio, a gente não quer ficar lá parado os dois, a gente quer balançar, né? Então, não é um jogo de equilíbrio, é um jogo de força. Não é um jogo de equilíbrio, é um jogo de força. Quem tiver mais força, controla. Eu quero que na sua vida, a vida tenha peso e controle você. A morte, que é o nada, não tenha peso e não controle a sua existência. Isso funciona para várias coisas. Por exemplo, se eu colocar a verdade na gangorra, ela pesa tudo, a verdade pesa tudo. Quem que vai ser julgado para cima? A mentira. Porque significa nada, mentira é nada, é vazio, certo? Se eu colocar a santidade aqui, o que vai ser julgado para cima? A impureza, certo? A impureza. Então, tudo que a gente colocar, por exemplo, fé. Se eu colocar fé na gangorra, a fé pesa tudo. A fé move montanhas, a fé agrada a Deus, a fé encontra Deus, certo? Ela vive com Deus, ela segue o caminho para o céu. A incredulidade é nada. Incredulidade é nada. E você acha que Deus está querendo dar só equilíbrio para você? Equilíbrio é uma parte muito limitada do que nós conseguimos como seres humanos. E olha que a maioria das coisas não são equilibradas. A gente não consegue garantir equilíbrio 100%, tá? Mas Deus quer mostrar para você que a vida não é só um jogo de equilíbrio. A vida é um jogo de força. E tem mais coisas negativas fazendo força em você do que as coisas positivas. Por exemplo, acontece uma circunstância estranha, inesperada, diferente com você, que faz com que a vida perca totalmente o equilíbrio. Alguém morre, você perde o emprego, você tem um problema emocional, uma enfermidade, e isso abala o seu equilíbrio. Beleza. Por trás desse desequilíbrio vem uma guerra de forças. Por exemplo, entre a mentira e a verdade. Se a mentira estiver pesando e você falar assim, não, acreditei numa coisa aqui, Deus é o culpado do meu sofrimento, Deus não me ama, Deus não se importa comigo. Se você acreditar nessa mentira, essa mentira, que é o nada, vai te colocar lá em cima da gangorra, e é a posição sem controle da vida. Se você acreditar na verdade, que por mais que as coisas negativas aconteçam na sua vida, mas que Deus não deixa de te amar em nenhum instante, essa verdade
Por mais que esteja mostrando que a sua gangorra está desequilibrada, mas essa verdade te coloca no chão. E se as coisas não podem ficar tão equilibradas, que você fique do lado que está com o pé no chão, do lado que você se sente seguro e você pode sair a hora que você quiser. Quem está na mentira, quem está na dúvida, na incredulidade, está lá em cima, na gangorra e não tem controle de nada. Olha, quando eu pergunto para você, vida equilibrada ou vida eterna, eu quero dizer que Deus não quer dar para você só equilíbrio. Deus quer te dar algo maior. Para começar a sua existência, Ele te deu vida. Você acha que é a morte que vai ser o final para você? Não, porque a morte é um encontro marcado que vai te levar para o segundo encontro marcado, que é o julgamento de Deus. Comece a colocar tudo que é verdade, tudo que é santidade, tudo que é fé, tudo que é dependência de Deus, para não é equilibrar a sua vida, porque tem coisas que são difíceis de equilibrar. Vida financeira tem hora que não equilibra, né? A injustiça do mundo, as oportunidades do mundo. Tem hora que nós temos desvantagens no mundo. Até a gente nasce numa família simples, numa região simples, né? Eu, para estudar, eu tive que fazer faculdade final de semana. Eu me achava tão inadequado para o jogo da vida, certo? Uma doença, uma enfermidade sem cura desde os 14 anos de idade. Isso me tornou tão duvidoso da minha capacidade de viver, mas quando eu entendi que essas coisas podem desequilibrar a minha vida, mas que Deus me ofereceu algo mais do que equilíbrio, Ele me deu vida eterna, eu comecei a colocar o pé no chão nos momentos certos e comecei a ouvir conselhos, a verdade, e isso me deu segurança. E eu tenho certeza que mesmo com alguns desequilíbrios, eu estou caminhando para encontrar Deus no dia do julgamento e ver as portas da eternidade abertas para mim. E aí tudo que passou não vai significar nada. É como aquela gravidez, que durante 9 meses é pesada, mas depois que vê aquele nenenzinho, aquela carinha bonitinha, todo o sofrimento passa. Que a nosso nascimento seja para a eternidade e que todo o sofrimento passe e que os seus desequilíbrios não sejam o motivo de você viver, não seja o motivo de você sofrer, mas seja apenas o sinal de que Deus te deu algo maior do que qualquer problema que aconteça, para você encontrar com Ele na eternidade. Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo. Situação? Você é quem nessa história? Quando você pensa na sua vida emocional, você é quem? A pessoa segura, que está com o pé no chão, como a Mônica, ou você é a Magali, que está lá quase caindo, sem controle? Você está frágil, você está despencando, você está apavorada, você está em desespero. Quem você é na sua vida conjugal, no seu relacionamento, né? No casamento, você como mãe, você como filho, você como irmão, quem é você na vida? Você é a pessoa que está deixando os pontos negativos te julgarem para cima, na força das emoções, mas tirando o seu controle? Ou você é aquela pessoa que não tem tanta emoção, né? Porque está lá no chão, não tem tanta emoção, mas tem controle. O que você quer? Você quer ter emoção ou você quer ter controle? Eu acho que a emoção é muito importante, mas quando as coisas ficam desequilibradas, as emoções podem trabalhar contra a gente. Então,